Sabe, às vezes a gente para e pensa, qual é o propósito final de tudo que a gente faz? O que, no fundo, nos move de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa das ideias mais fortes da fé cristã, que está toda resumida em uma única palavra: Maranata. Vamos juntos descobrir a esperança que existe aí dentro? Bom, para começar, tem essa verdade que vale para todo mundo. Pensa no nosso dia a dia, no trabalho, por exemplo. A gente acorda cedo, encara o trânsito, tudo isso porque tem um objetivo lá na frente, um porquê. Sem esse propósito, claro, a jornada fica pesada, sabe? E aí o desânimo bate. É essa falta de finalidade que acaba com a nossa energia. E isso nos leva direto para a pergunta principal aqui da nossa conversa. Se ter um propósito é tão importante assim, qual é o grande propósito que nos move na caminhada da fé? Que esperança é essa que nos segura quando as coisas ficam difíceis? Então a resposta está aí, na esperança. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Que esperança é essa e por que ela é o motor que dá sentido a tudo na nossa jornada? A Bíblia é bem direta ao definir essa esperança. Não é um desejo vago, uma coisa no ar. É uma expectativa concreta, a volta gloriosa de Jesus Cristo. É isso que o texto chama de bendita esperança. É o alvo, o ponto final que ilumina todo o caminho. E o mais interessante é que essa esperança não é uma ideia que apareceu do nada. Na verdade, ela é a espinha dorsal de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O plano de Deus de morar junto com a gente nunca mudou. Olha só, lá no comecinho de tudo, no Jardim do Éden, a cena é de uma proximidade total. Deus passeando com o ser humano. Era assim que era para ser, uma comunhão perfeita. Aí, a gente avança um pouco na história e a promessa continua lá, firme e forte. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, o desejo de Deus não muda. Eu andarei entre vocês. Ele faz questão de reafirmar esse compromisso. E isso nos leva para o grande final da história, lá em Apocalipse. No fim de tudo, a promessa se cumpre de um jeito pleno, eterno. O plano que começou lá no jardim finalmente se completa. É incrível ver essa consistência toda, né? Tá, mas como vai ser esse encontro? Como vai ser esse futuro de glória? A Bíblia não deixa a gente no escuro, não. Pelo contrário, ela nos dá uns vislumbres fascinantes do que está por vir. A descrição que João faz em Apocalipse é uau, é de arrepiar. Não é só uma figura calma, tranquila. É um ser de uma majestade, de um poder que a gente nem consegue imaginar. Pensa só, cabelos brancos como a neve, olhos que parecem chamas, uma voz que soa como uma cachoeira gigante. Essa é a visão que nos espera. Para a gente entender o contraste com o que a gente vive hoje, o apóstolo Paulo usa uma imagem perfeita. Ele diz que hoje a nossa visão é limitada. É como olhar nosso reflexo num espelho antigo, meio manchado, sabe? A imagem é escura, incompleta. A gente só conhece um pedacinho da história. Mas, e aqui vem a parte boa, essa condição não é para sempre. A promessa é que essa visão parcial, embaçada, vai dar lugar a um conhecimento total, ao encontro face a face. A gente vai sair da sombra para entrar na luz da plenitude. Só que tem um ponto importante. A chegada desse dia vai ser diferente para cada um. Para alguns, vai ser uma alegria que não cabe no peito. Para outros, um momento de pavor. É o que a Bíblia chama de o grande e, ao mesmo tempo, terrível dia do Senhor. É como se esse evento tivesse duas faces, e a forma como cada um vai enxergá-lo depende da preparação. Para quem espera por ele, é o dia da redenção, o cumprimento da grande promessa. Agora, para um mundo despreparado, vai ser um dia de acerto de contas, uma surpresa da qual não dá para escapar. E para quem tem essa esperança, a promessa vai ainda mais longe. A Bíblia fala de um período de 1000 anos de reinado com Cristo, aqui mesmo na Terra, um tempo de restauração, de justiça, onde quem creu vai participar ativamente do governo dele. E depois desse tempo, a gente chega no destino final, uma criação inteiramente nova. Um lugar onde dor, morte, choro, sofrimento simplesmente não existem mais. Onde Deus finalmente mora para sempre com seu povo e tudo se faz novo. Essa é a recompensa final. Ok, entender essa esperança toda já muda a nossa perspectiva, né? Mas a Bíblia vai além. Ela diz que a gente não é só um espectador passivo sentado esperando o futuro chegar. Nós podemos de verdade participar ativamente para acelerar a vinda desse dia. A instrução aqui é bem clara. O jeito como a gente vive agora impacta diretamente a chegada desse dia. Não é só sobre esperar, é sobre apressar esse momento vivendo de uma maneira específica,
com santo procedimento e piedade. Mas o que é esse tal de santo procedimento? Não é seguir uma lista de regras, não. É o resultado natural de uma mente que foi transformada pelo Evangelho. É quando as nossas atitudes começam a refletir o jeito de Deus de ser e não mais os padrões deste mundo. E viver em piedade. A palavra original em grego para isso, eusébia, é fantástica. Significa basicamente devoção em movimento. É o amor, que é o coração do Evangelho, sendo colocado em prática no dia a dia. É a fé que todo mundo consegue ver. Então, como a gente desenvolve isso na prática? Jesus nos deu ferramentas muito claras lá em Mateus 6. A oração, no secreto, que fortalece a nossa intimidade com Deus. O jejum, que ajuda a gente a disciplinar os nossos próprios desejos. E ajuda ao próximo, que é a expressão do amor de Deus para com os outros. São essas práticas que cultivam a piedade, que, segundo a Bíblia, apressa a vinda dele. E com isso, a gente fecha o círculo. Toda essa jornada, essa esperança incrível, essa vida com propósito, tudo isso está contido nessa antiga oração em aramaico, Maranatá. Não é só uma palavra, é o grito de um coração que entendeu seu destino final e anseia pelo dia em que verá o seu Salvador face a face. Maranatá.